representa? Partindo do mesmo princípio daquele que eu conversei com vocês a respeito de quando a gente tratava no vetor em duas dimensões, né? Apenas com os eixos x e y. Na verdade, não muda nada. As regras são as mesmas, a gente só precisa ter um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado, porque agora a gente está tratando do espaço. Então, primeiro, o que eu queria relembrar com vocês, né? Vocês devem ter estudado em algum momento, aí em geometria espacial, lá no terceiro ano do ensino médio, algo sobre os sólidos geométricos, né? Então, esse daí é um paralelepípedo, e no paralelepípedo, a gente lá aprende como se calcular a diagonal principal do paralelepípedo. Então, a diagonal principal é aquela que vai nesse sentido, né? Ela vai cortando, ela passa pelo centro desse paralelepípedo. Então, a gente tem aí 4 diagonais principais, e todas elas, obviamente, são do mesmo tamanho. E, na verdade, há inclusive algumas literaturas que dizem que isso aqui é a aplicação do Teorema de Pitágoras em 3D. Por que dizem isso? Porque você utiliza o Teorema de Pitágoras na base, que é esse retângulo que tem lados A e B, e depois você utiliza o Teorema de Pitágoras também, nesse triângulo retângulo que você tem catetos A e B, e depois você também utiliza o Teorema de Pitágoras, aqui, ó, nesse triângulo retângulo que você tem aqui a diagonal da base, e aqui você tem essa altura aqui correspondendo ao lado C. E aí, resumidamente, como é que você, na hora que pesquisar lá na internet, né, ou nos livros, você vai encontrar que essa diagonal ela vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada um desses lados. É exatamente isso que a gente utiliza quando a gente vai falar de vetores. Só que aí traz, né, obviamente, para vocês, né, como está falando da engenharia específica, né, da mecânica estática, isso vem para vocês com os termos um pouco diferentes, apresentados de uma forma um pouco diferente. E aí entram, né, aqueles vetores unitários, I, J, K, que são os vetores unitários correspondentes a cada um dos eixos que a gente tem. Notem que eu estou mostrando para vocês, eu tirei, né, de propósito, eu tirei essa figura do próprio conteúdo que a gente tem disponibilizado lá para trazer para vocês, e normalmente, né, a gente apresenta, né, os eixos nessa posição, o x apontando aqui para frente, né, a base seria o x e o y, o x apontando aqui para frente, o y aqui para a direita, e a cota, né, que seria a altura, é referente ao eixo z. E aí, por isso que a gente tem essas letrinhas aí, o I, J, K seria o que a gente chama de vetores unitários. Isso é quando a gente tem alguma forma de calcular que a gente precise disso, mas se a gente quiser, a gente nem precisa chamar de vetor unitário, tá bom? Então, na verdade, o que a gente tem aqui, vem primeiro, a partir disso, então, se eu quiser saber qual é o módulo ou intensidade desse vetor aqui, ó, baseado nas projeções, né, suas projeções nos eixos, essas projeções nos eixos nada mais são do que? São as arestas do meu prisma. Então, as arestas do meu prisma, né, somadas, elevadas ao quadrado, quando você extrai a raiz, é a diagonal. E quem é a diagonal? A diagonal é exatamente esse vetor que está aqui. Então, descobrir o módulo ou intensidade desse vetor a partir das suas componentes, basta você calcular ali a diagonal desse prisma. Então, não é nada diferente da geometria espacial. Você só lida aqui com algumas letrinhas que são, né, de uma forma mais técnica dentro da engenharia. Então, não muda nada. Quando a gente fala das projeções em cada um dos eixos, né, então, notem, está aqui novamente o meu vetor A, está aqui novamente o meu vetor A, está aqui novamente o meu vetor A. O que eu quero saber? Como é que é a projeção do vetor A em cada um dos eixos, né? Então, a projeção dele aqui no eixo X, AX, a projeção dele no eixo Y, AY, e a projeção dele no eixo Z, AZ. Pergunto a vocês, olhem só, os ângulos, ó, eles são ângulos adjacentes a componente, ó, ângulo adjacente a componente, ângulo adjacente a componente, e é um triângulo retângulo. Então, lembram? Quando a gente foi fazer, né, quando a gente foi calcular as componentes nos eixos cartesianos, x e y, lembra que eu disse para vocês? Se for adjacente, a relação é com cosseno. Então, aqui não é diferente. É um triângulo retângulo no qual a hipotenusa é o A, que é o vetor,
E o cateto adjacente é a projeção que eu estou querendo descobrir. Então, ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo. O ângulo de 90 está aqui, ó, em que o cateto adjacente ao ângulo vale AX e a hipotenusa vale A. Aqui, a mesma coisa, ó. Eu tenho o cateto adjacente ao ângulo, que é o AY, e a hipotenusa vale A. Aqui também, ó, eu tenho o catete adjacente ao ângulo, gama, e a hipotenusa vale A. Então, lembra que eu falava para vocês? Basta multiplicar a força pelo cosseno do ângulo. Toda vez que a relação for de adjacência, é isso. E não vai ser diferente aqui. Vocês vão chegar lá no material de vocês e vocês vão encontrar lá que AX vai ser igual a A vezes o cosseno de alfa. Que AY vai ser igual a A vezes o cosseno de beta. E que AZ vai ser igual a A vezes o cosseno de gama. Então, não vai ser diferente do que a gente estava fazendo, só que aqui agora a gente tem 3 dimensões, então a gente precisa calcular mais uma, tá? Então, nada diferente. Aí eu trouxe, vamos fazer bem devagarinho para a gente poder entender, o mesmo exercício que está lá no conteúdo de vocês, mas eu fiz algumas adaptações para que a gente possa compreendê-lo de uma forma que eu acho que vai ficar assim, mais saudável para vocês, tá? Acho que é uma forma menos complicada. O exercício é o mesmo. Para não ficar igualzinho, né, eu fiz uma resolução um pouco diferente, que eu acho que é uma resolução mais simples. E para não ficar igualzinho, o que eu fiz? Eu troquei a carga. Lá a carga é de 2.500 newtons, se eu não me engano, e eu troquei a carga aqui para 10 toneladas. Então, o cabo de sustentação de uma torre está ancorado por meio de um parafuso em A, no ponto A. A tração do cabo é de 10 toneladas, então foi fornecida qual é a força que está atuando nesse cabo AB. Então, a força que o cabo faz puxando a torre é a mesma força que o carro faz puxando esse parafuso que está embaixo, tá? Terceira lei de Newton, né? Então, lei da ação e da reação. Então, a força é a mesma. Determine os componentes, ou as componentes, né? Fx, Fy e Fz da força, e faltou uma cedilha aqui, eu copiei de lá, ele veio sem cedilha, veio sem tio e eu esqueci de corrigir, tá? Da força que atua sobre o parafuso e os ângulos ΔX, ΔY e ΔZ, na verdade, né, a gente chamou lá de ângulos alfa, beta e gama, e aí a gente vai usar essa denominação também para a gente não fugir aquilo e para a gente entender bem como é que se faz exercício desse tipo, que define a direção da força. Então, isso aí é retirado lá do livro do Beer, ano de 2012, página 52. É um livro que, desde a minha época de engenharia, tá? Esse livro ele deve ser uma versão nova, porque esse livro já se usava, só que na minha época eu acho que não tinha ele traduzido ainda, e agora você já tem ele traduzido. Então, a gente dava um jeito aí de buscar aí os colegas que sacavam muito de inglês para traduzir para a gente conseguir resolver alguns exercícios. Então, vamos lá. O primeiro passo sempre qual é? Identificar a força que está atuando. Então, se eu quero a força que atua sobre o parafuso, então é a força que puxa esse parafuso para cima, não a força que puxa a torre para baixo. Então, tá aí a minha força, eu vou chamar essa força de F. Tá? A gente já sabe que essa força que está aí, ela vale 10 toneladas. Então, já sabemos disso. O que mais que eu vou fazer? Aí, diferentemente do que está lá na resolução do exercício, eu vou colocar a posição dos eixos, a mesma posição que o conteúdo apresenta para a gente, e que é a posição que a gente costuma utilizar. Wagner, pode estar em outra posição? Sim, pode estar em outra posição, não tem problema algum, não quer dizer que aquela resolução está errada, os números dão o mesmo, tá? Eu fiz com 2.500, os números dão o mesmo, então não precisa se preocupar com isso. Mas, se você tem a opção de definir os teus eixos, para que você vai colocar os eixos de forma diferente? Se os eixos já vêm para você de forma diferente, é uma história. Mas se você vai desenhar ainda e você vai estipular, para que você vai complicar? Então, está ali o meu eixo X, o meu eixo Y e o meu eixo Z. O que eu preciso agora? Definir a minha, né, o meu sentido, né, não a direção, mas sim o sentido para onde que apontam os meus vetores unitários, o I, J e K, a partir de um vetor que eu vou determinar mediante o conhecimento desses vetores unitários. E aí depois, gente, o que eu vou fazer? Eu não vou pensar naquela fórmula que está lá, eu vou fazer simplesmente o que a gente já fez aqui. A gente fez aqui proporção, a gente fez semelhança de triângulo, a gente fez um exercício aqui que a força, né, as componentes, a gente achava as componentes a partir da semelhança de triângulos.
o que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar essas componentes a partir da semelhança com esses vetores unitários que estão ali, que se a gente não quiser, não precisa chamar de vetores unitários, mas a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, eu tenho lá, ó, na direção x, o meu vetor unitário i, na direção y, o meu vetor unitário j, e na direção z, o meu vetor unitário k. Deu algum bugzinho aqui na animação, acabou saindo junto, tá? Então, olha só, que leituras que a gente faz? Vamos lá. Primeiro, no meu x, na minha direção x, o que eu tenho? Ó? Eu tenho o i, que ele aponta... Aí, gente, aqui já é importante a gente pensar no sinal. Lembre-se que eu falei para vocês, não é sinal que indica que uma distância é negativa, não é um sinal que indica que uma força é negativa, não é um sinal que indica que um momento é negativo, indica apenas sentido, tá? Então, se está no sentido do crescimento ou se está no sentido do decrescimento. Se aponta para um lado ou se aponta para o outro, se gira para um lado ou se gira para o outro, se está igual ao que você desenhou ou se está diferente do que você desenhou. Então, quando eu penso no meu i, ó, o meu i seria o quê? Se aqui estão meus eixos, a minha origem dos eixos está aqui. Então, o meu i, meu vetor unitário, vai ser o quê? Vai ser a distância que esse ponto está em relação ao eixo x. Notem que essa distância aqui está estipulada aqui de 30 metros. E esse vetor i, ele aponta na direção de crescimento do eixo x, porque essa força é uma força inclinada em direção ao crescimento do eixo x, tá? Ela está lá atrás do y e ela vai vindo aqui para frente, tá? Vai vindo para frente e vai subindo para a esquerda. Então, para x, eu coloquei aqui o 30, que vai representar para mim esse vetor unitário, então a gente poderia escrevê-lo em forma de 30i. Para o y, notem, ó, o afastamento de y em relação à origem vale 40. Só que o vetor ele é inclinado em direção à origem, ou seja, como se eu caminhasse para trás. Então, como se eu caminhasse para trás, eu vou indicar esse 40 com um sinalzinho de menos aqui, porque ele está no sentido oposto. Notem, não é direção oposta, ele está no sentido oposto ao eixo x. A direção é a mesma, direção horizontal, mas ele está no sentido oposto, ok? E para cima o meu K, ó, a força está subindo, né? E ela sobe até um valor de 80. Então, o meu Z aqui, 80, que eu consideraria... Opa, vamos corrigir aqui, peraí. Vamos aproveitar para corrigir. I... J... K. Pronto, as forças depois a gente corrige. Aqui força e essa animação, depois a gente corrige. Então, beleza, determinei isso. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu conheço, na verdade, 30, 40 e 80, o que são? Se eu lembrar lá do meu prisma, 30, 40 e 80 são as arestas do meu prisma. Como é que eu calculo a diagonal principal do prisma? É aquela formulazinha lá que algumas referências dizem que é o teorema de Pitágoras em 3D. Então, aquela diagonal ela vai ser o quê? Ela ao quadrado vai ser cada um desses aí ao quadrado, ou seja, essa diagonal, que é o meu A, que eu estou calculando em relação a essas componentes unitárias IJK, 30i menos 40j e 80k, então, em relação a elas, o meu vetor unitário ele vai ser a raiz quadrada da soma desses quadrados. E aí, quando eu efetuo as contas, eu vou achar um valor para esse vetor aqui, né, que é o meu vetor unitário, igual a 94,34, e por isso eu não coloquei unidade alguma, tá? Esse mesmo valor é o valor que está lá no exercício resolvido para vocês, no conteúdo, só que está sendo trabalhado com uma casa decimal só. Como a gente tem, né, dentro da engenharia, no mínimo, um instrumento que mede 2 casas decimais, que é o paquímetro, né? Alguns medem 3, o micrômetro é outro instrumento que mede 3, então eu costumo sempre trabalhar com 2 casas decimais, tá? Então, a primeira coisa que eu consegui determinar foi quanto seria esse vetor unitário. Agora, olha só, gente, eu tenho esse vetor aqui, eu tenho os vetores unitários, as componentes unitárias, e agora o que eu vou fazer em relação à minha parte maior?
que é a força que realmente atua? Eu vou fazer semelhança, porque isso tudo que está aqui, todo esse conjunto que está aqui, ele vai ser semelhante ao conjunto grande, que representa o conjunto grande. É aquela história de quando o engenheiro monta um protótipo, né? E aí um protótipo que é pequeno, mas dentro das proporções que vai funcionar, e aí depois funcionou, vai fazer no tamanho real. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então o que a gente vai fazer? Ó, o meu fx, que seria minha componente em x, ela vai ser proporcional a 30, que seria, né, o valor do meu vetor unitário em x. Meu fy, ele vai ser proporcional a menos 40. Ah, Wagner, por que você deixou menos 40 aí? Vamos ver se esse menos 40 vai fazer alguma diferença ou não. E aí, lá no final, a gente experimenta. Por enquanto, vamos deixar esse menos 40. Então, meu fy, ele está para menos 40, que seria a minha representação J, né, de vetor unitário em y. E o fz está para 80, que seria a minha representação de vetor unitário para o eixo z. Assim como a minha força total, né, porque eu quero as componentes dessa força de 10 toneladas, vai estar para quem? Para esse meu vetor que eu calculei que vale 94,34. Agora, o que eu faço, gente? Eu faço 2 a 2 e aí vou resolvendo. Ó. Então, eu escolhi primeiro aqui, ó, o fx está para 30, assim como 10 está para 90,34. Efetuando as contas, eu vou achar quanto? 3,18 toneladas. Essa é a componente dessa força no eixo X. Então, aqui no eixo X, eu terei uma componente que vale 3,18 toneladas. Para o eixo Y, vou fazer a mesma coisa. Fy está para menos 40, assim como 10 está para 94,34. Passo esse menos 40 aqui para cima e vou achar um Fy igual a menos 4,24. O que significa esse sinal de menos? Significa, não é que a força é negativa, mas significa que esse Fy vai apontar para onde? No mesmo sentido que aponta o J, ou seja, no sentido de decréscimo, tendendo lá para o lado negativo. Ele nem está do lado negativo, tá? Mas a gente só está dizendo que a gente está adotando aqui para a esquerda um sinal de menos. É só isso. E no Z? Vou fazer a mesma coisa. Então, Fz, esse aqui está até mais fácil de ver, vai ser igual a quem? 80 vezes 10 dividido por 94,34, que vai me dar uma componente de 8,48. Gente, está vendo? Simples, a gente só olhar e fazer aí uma proporção, fazer uma razão e proporção e entender que há uma semelhança entre esse conjunto pequeno, ó, e o conjunto maior, que é o conjunto que eu quero calcular. Eu não utilizei fórmula nenhuma. Wagner, posso usar as fórmulas que estão lá no conteúdo? Claro, pode. Se daquele jeito você se sentir mais à vontade, você pode. Eu, particularmente, me sinto mais à vontade e prefiro, né, mostrar para vocês dessa forma, porque eu acho que pela semelhança a gente consegue entender de uma maneira mais, assim, mais amigável, né? E agora os ângulos. Os ângulos a gente falou. Se a relação é uma relação de adjacência, então vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com o cosseno. O que é o cosseno? Quando a gente viu lá, o cosseno ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aí, gente, tanto faz eu trabalhar com esses valores aqui, eu 94,34, ou trabalhar com os valores da força, porque se toda a relação é semelhante, os ângulos serão os mesmos, porque existe a relação de semelhança. O que eu fiz? Eu optei para trabalhar com os valores das forças, porque com os valores das forças, já que a gente calculou, eu acho que fica mais bacana a resolução. Então, o primeiro ângulo, que é o ângulo que Fx forma, né, que a força forma com eixo X. Então, quem vai ser? O cosseno do ângulo, ele é o cateto adjacente, que é sempre a componente, dividido pela força. Substituindo aqui a força, a componente, a gente achou 3,18, a força é 10, e aí eu vou achar aqui 0,318. Lembra, na aula passada eu falei para vocês, vamos agora olhar a função inversa lá na calculadora, tem um cosseno a menos 1, você joga o cosseno a menos 1 do ângulo igual a 0,318, e você vai achar o ângulo. Então, nesse caso, esse ângulo vale 71,46. Com os outros, vou fazer a mesma coisa.
Cosseno de beta vai ser igual a FY, porque beta é o ângulo que a força forma com o eixo Y. Então, vai ser FY, que é o cateto adjacente, dividido pela força. E aí, aqui, esse sinal de menos faz toda a diferença, porque esse sinal de menos vai me dar um cosseno que é um cosseno que é maior de um ângulo maior de 90 graus. Então, nesse caso, vai fazer diferença, porque quando eu jogar lá, eu terei um valor de 115,09, tá? Então, aqui, esse valor negativo era importante para o cosseno. Então, o fato dele estar para cá mostra para mim que esse ângulo vai ser um ângulo acima de 90 graus. E, finalmente, o ângulo em relação ao eixo Z, né? O cosseno de gama, ele vai ser igual a componente em Z dividido pela força. Substituindo os valores, a gente acha 0,848 e usando aquela nossa teclinha da calculadora lá, né? Cosseno menos 1, a gente determina o ângulo que é igual a 32 graus. Dá 31,99 alguma coisa. Esse aqui deu praticamente 32, tá? Os outros estão arredondados dentro da seguinte premissa. Você olha o número que vem depois da casa que você quer parar. Se esse número for de 0 a 4, você simplesmente mantém o número da casa onde você está. Se esse número for de 5 a 9, você aumenta mais um, você soma mais um.